Família Lemos em O Mundo nas Mãos, Leituras que Moldam o Futuro, por Josemir e Clarissa. E hoje nós vamos ver aqui os procedimentos de leitura para crianças pequenas até os 3 anos de idade. Trouxemos 3 livros para a gente mostrar aqui como escolher o mais adequado para essa faixa inicial no processo de leitura. Então nós trouxemos aqui o livro As Aventuras da Chapeuzinho Vermelho, A Festa da Filó e o livro Contando com os Animais. As Aventuras da Chapeuzinho Vermelho é um livro que possui bastante texto. E além dele possuir bastante texto, é um livro em que você pode realizar algumas escolhas. Então não é uma leitura linear. Então, no caso das crianças pequenas e muito pequenas, não seria um livro ideal para realizar a leitura, mesmo a leitura compartilhada. Então, é sempre importante a gente tomar cuidado com essa questão da quantidade de textos, né? Porque tem que ser uma leitura prazerosa para a criança e ela não pode correr o risco de desanimar. O que poderia ser feito, sim, é ir fragmentando o livro e lendo aos poucos. Ainda assim, a gente acredita que essa não seria uma boa indicação. Já o livro A Festa da Filó até poderia ser utilizado nesse momento, pois é um livro que tem algumas listas, então a criança conseguiria entender. No entanto, ainda apresenta uma grande quantidade de textos, né? Temos bilhete, lista, convite, então talvez deixasse para uma fase assim maior, apesar de ter as listas que as crianças pequenas também adoram aqui, como o nome dos animais. E nós selecionamos para hoje o Contando com os Animais. Quando a gente vai realizar a leitura com as crianças, a primeira coisa que a gente já pode chamar a atenção é para a capa. Então, ler junto com a criança o título do livro, mostrar o nome do autor, do ilustrador, se houver, ou da editora também, se houver. A gente já pode começar perguntando o que ela está vendo na capa, quais são os animais, né? Nesse caso que o livro é sobre animais, que animal que ela está vendo, o que ela reconhece. Iniciando a leitura, então aqui nós temos a primeira página. Então a gente pode comentar com a criança sobre as cores, os animais, contar junto com ela quantos são os animais e iniciar a leitura propriamente dita. E quando for fazer a leitura, nesse caso, e mostrando para ela com o procedimento do dedinho mesmo, onde está escrito 10 leões descansando na savana. E assim, vai continuando a leitura até o final, conversando com a criança sobre o que ela está vendo, contando a quantidade, já que o livro é Contando com os Animais. E assim ela vai desenvolvendo esse procedimento de leitor, de ir apontando o dedinho e relacionando a imagem com aquilo que está escrito. Após o término da leitura, também é possível continuar explorando o livro. Então, ir relembrando, voltando às páginas e falando para a criança, olha, você lembra qual que é o primeiro animal? Aí você abre o livro e mostra para ela, é sim, é o leão. O que aconteceu com o leão? E explorando cada parte do livro no movimento de pós-leitura. E uma coisa que é bacana de se fazer é perguntar o que ela gostou, pedir para ela apontar qual foi a imagem que ela mais gostou, qual o animalzinho que ela mais gostou, porque aí vai acostumando a acontecer uma conversa, tanto antes quanto depois da realização da leitura. E é importante ficar claro que as crianças pequenas, elas gostam de ler muitas vezes o mesmo livro, então explorem isso com seus pequenos até eles se cansar desse livro e partir para o outro. Tá bom? Por hoje é só isso, pessoal. Tchau, tchau. Até breve.